Olá, seja bem-vindo a mais um Papo de Esporte. Eu sou Alexandre Salvador, editor de esportes da revista Veja. Tem aqui a companhia tradicional do Silvio Nascimento, editor de esportes do site de Veja, de veja.com. E hoje nós vamos bater um papo com um cara que é poliesportivo, né? Tem uma experiência vasta em várias modalidades, que é o José Carlos Brunoro. Brunoro, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom, o Brunoro está aqui para falar, acho que da nova empreitada dele, né? Pessoal e profissional, obviamente, que é desbravar o mundo do soccer, né? O futebol nos Estados Unidos. Brunoro, explica pra gente então qual que é a sua nova jogada aí de marketing esportivo. Bom, legal. É realmente um desafio bem diferente, né? Porque fazer futebol na terra dos americanos está crescendo bastante. Aliás, é um momento importante do futebol americano. E a ideia foi, eles fizeram uma reunião lá nos Estados Unidos, estavam procurando uma pessoa que tivesse experiência na montagem do departamento de futebol. Lá eu vou ficar vinculado ao futebol. Não ao marketing, nada, exclusivamente ao futebol. O nome do time é SF Deltas, né? São Francisco Deltas. Eu vou ficar exclusivamente para o departamento de futebol. E eles analisaram exclusivamente algumas coisas que eu fiz na minha vida esportiva, que foi montar trabalhos do zero, né? E o Deltas, na realidade, é a própria cara de São Francisco, é a inovação, né? Porque tudo começou lá em garagem, coisa do tipo, né? Então nós estamos criando esse tipo de conceito. É um time de futebol startup, é isso, né? É um time de futebol startup. Tanto é que ele começa um pouquinho diferente, por exemplo, já começa com toda a área de marketing trabalhando, vocês estão vendo aí já um trabalho. Ele tem 3 visões muito fortes, que é a inovação, que é a cidade de São Francisco, a transparência e a comunidade. Eles querem atender toda a comunidade diversificada que tem em São Francisco. E o futebol nem começou ainda, vai começar agora. E já venderam 1000 season tickets. Uau! Ou seja, já tem 1000 pessoas dispostas a acompanhar já compraram o campeonato todo. E nem sabe se nós vamos, porque não tem time ainda, né? Então, Brunoro, o motivo pelo qual eles te fizeram o convite, né? Você acabou de dizer, e o motivo pelo qual você aceitou, porque nós fizemos uma reportagem há pouco tempo no site, não existe time ainda, não tem jogador, não tem treinador, não tem estádio, que o estádio vai ser o do Kizer, né? Usado pelo 49ers. Tá na tela a reportagem. Exatamente. E é uma novidade. A maioria dos investidores são todos lá do Vale do Silício. Isso. Ou seja, intimidade zero com o futebol e acredito até que com o esporte, porque o negócio deles é internet, coisa, programação. É outra coisa, né? O que te levou a aceitar esse desafio? Olha, gente, eu adoro realmente no esporte fazer coisa que eu possa deixar um legado. Toda a minha vida esportiva, alguma coisa ficou plantada, né? Isso é muito legal. E começar do zero, projetos de começar do zero. Isso, para mim, ele começa sem vícios. Ele é muito legal, que se oportuniza muita gente trabalhar dentro de uma mentalidade profissional. E eu nunca tinha feito isso fora do país, né? Quando veio o convite, eu fiquei super honrado de poder fazer isso também fora do país, num país tradicionalmente esportivo, né? Quer dizer, claro, eu deveria aprender muita coisa lá, né? Ao contrário. E eu ter sido chamado, para mim foi um orgulho e isso me motivou muito a fazer esse tipo de trabalho. A cidade de São Francisco, né, Silvio, tá bombando pro esporte, sim, né? Porque o time de beisebol deles é fortíssimo, o futebol americano nem tanto, tá passando uma draga aí, mas tem agora o Golden State Warriors, que é da cidade do outro lado da ponte, né? Da ponte, mas que é Oakland, deles, eles se consideram... É um time de São Francisco, né? E que tá aí com o Stephen Curry bombando. Brunoro, agora então eu vou fazer uma pergunta capciosa, então, você que tá tanto tempo no business futebol. Hoje em dia, é mais promissor você investir no futebol nos Estados Unidos do que investir no futebol no Brasil? Como investimento, sim. Investimento de business, né? Se eu for falar investimento de visibilidade, não. Mas investimento de business, sim. Porque o que acontece? Os nossos clubes hoje, eles são clubes sociais, não são clubes profissionais, né? Fala-se do nome profissional, mas a gestão é muito ainda amadora, né? O vice de futebol colaborador, o vice disso colaborador, e é um sistema de república, né? Quer dizer, é um presidente de um clube que tem vários departamentos, tem o de piscina, tem o de social, tem isso, tem aquilo, e geralmente esses departamentos um dia querem ser o vice de futebol, né?
Então, como investimento, é difícil o investidor ter o controle. Porque eu acho que para ser um time, para investir, você precisa ter o controle e saber o que está sendo feito. No futebol, você não tem o controle. Então, como visibilidade, o futebol é extraordinário. É um mecanismo de visibilidade, de marketing, ainda mal aproveitado, mas é espetacular o futebol brasileiro. Agora, como investimento, não. Agora, o Bruno, o São Francisco ele vai disputar a partir do ano que vem a NASL, que é a segunda liga mais importante dos Estados Unidos. A MLS, que é a mais importante, as franquias são caríssimas, pagam-se na faixa de $200 milhões para entrar, tem que obedecer um caderno, tem um caderno de exigências que tem que ser obedecido, enfim. E mesmo assim, eles estão num momento bom, então conseguiram bastante atletas, estão indo para lá, vários jogadores aí consagrados. Você acha que na NSL, onde vai estar o São Francisco, essa filosofia também deve continuar? Porque você vai ser o homem que vai decidir quem vai treinar esse time, quem serão os jogadores. Como é que vai funcionar também essa sua... Você vai definir o time? Como é que você indica, pede para contratar? Como é que vai ser? Na realidade, eu não quis usar esse papel sozinho, né? Eu acho que no São Francisco nós temos que ser sempre uma equipe. Eu posso liderar esta equipe, mas as decisões de escolha de treinador, jogadores, tudo isso vai passar por uma estrutura de gente. Por quê? Porque eu acho que se eu estou no Brasil, eu tenho muito mais condições, às vezes, de falar, bom, esse jogador é isso, aquilo. Mas como nós vamos ter 7 estrangeiros e o restante tem que ser americano, e eu não tenho ainda a vivência do futebol americano, eu tenho que contar com colaboradores americanos. E mesmo para os estrangeiros, a gente tem que analisar se esse perfil se adequa ao perfil americano, né? Tanto é que nós não queremos que seja um time de estrangeiros só brasileiros, até por causa da miscigenação que tem em São Francisco. Então a gente gostaria de trazer um indiano, um chinês, um colombiano, um mexicano. Mas tem matéria-prima de qualidade nesses polos aí? Então, é isso que eu estou dizendo, mas de qualquer forma a gente tem um grupo de trabalho, já definimos, por exemplo, o perfil do treinador, o perfil do jogador, isso a gente já definiu. Okay. Então a gente vai atrás... qual que é o perfil do treinador? Inovação. É a cara de São Francisco. Não está contratado ainda? Não está contratado, não. Entendi. Nós estamos começando a selecionar nomes. Perfeito. A gente é muito a cara, assim, de ser um futebol alegre, de ser um futebol inovador, de ser uma pessoa que transmita para o time uma situação de jogar bacana, de garra, de ser muito aguerrido, quer dizer, tudo aquilo que São Francisco é, fora do terreno esportivo, a gente quer transparecer no cenário esportivo. Agora, o Bruno, eles têm também a filosofia deles, né? Como também a gente fez nessa reportagem para o site, nós falamos com o Brian, falamos com o Jeromel, que é um dos brasileiros da equipe ali, né? Do Master. Eles têm várias coisas que estão inovando. Por exemplo, essa venda de tickets que você falou, eles querem vender tickets de acordo com o perfil do torcedor, né? Então você vai poder comprar um bilhete para assistir um jogo, você pode sentar do lado de pessoas da sua idade, ou que têm o mesmo gosto, nacionalidade, que torçam para o mesmo time, e várias outras coisas que eles estão inovando, e até um treinamento com realidade virtual, que eu já vi que estão fazendo com goleiro lá, né? Isso. Que é um sistema que já é usado também no futebol americano e me parece que no beisebol. Você vai avaliar também virtualmente algum jogador americano? Você já está... Com essas tecnologias aí, você já está navegando por aí? Não estou navegando muito bem, né? Mesmo porque eu nasci analógico, não nasci digital, né? Então, mas eu tô chegando lá, né? Legal. Mas assim, o que vai acontecer? Nós vamos fazer assim, nós temos o grupo de atletas estrangeiros. Uhum. Então, a gente está analisando. O grupo de atletas americanos, nós vamos fazer testes periódicos lá nos Estados Unidos. Peneiras, que a gente chama lá, mas um teste um pouquinho mais adequado. Eu vou receber muitos vídeos para mim analisar por aqui. Eu vou fazer links para já assistir o campeonato deste ano, para mim ver o perfil de jogador que a gente tem que ter para opinar. E tem o grupo que está lá analisando também os jogadores que estão jogando nas universidades, né? Que é esse, porque aqui, só para o telespectador saber, lá não tem categoria de base. O futebol, o esporte nos Estados Unidos é escola, né? Universidade e liga. Quem fornece a matéria-prima é a universidade, né?
Então nós temos que estar muito atento a essas situações educacionais, né? Agora, Bruno, então a gente vai estar com essas ferramentas para ajudar a escolher isso, né? Legal. Bruno, agora me responde uma coisa. Esse contato com essas cabeças pensantes, né, que são de um outro ramo, né, mas um ramo, obviamente, altamente tecnológico, né, inovador, que tipo de mentalidade ou de prática mesmo que você já identificou que seria, assim, muito interessante aplicar no futebol, até, por exemplo, no futebol brasileiro, assim? Que tipo de, além dessa questão do profissionalismo, da gestão que você já comentou numa outra resposta, mas que tipo de prática eles fazem muito bem no business deles e que poderia ser aplicado no esporte? Tem algum